Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Sejam todos bem-vindos a mais um Bagé FC pra gente bater papo, pra gente contar história e pra gente relembrar coisas de personagens do... A gente não trata só do futebol, né? Personagens da vida, porque a gente traz aqui artistas, atores, músicos, pessoas que se destacaram de alguma maneira, mas automaticamente, pelo meu histórico todo de futebol, naturalmente a gente busca sempre pessoas que tenham alguma ligação. E o convidado de hoje, em especial... Ele tem... Eu outro dia até encontrei ele num evento e lembrava dessa história. Não sei, até não lembro se ele me disse que lembrava dessa história, mas agora eu vou perguntar de novo. As coisas acontecem de uma maneira muito rápida na vida da gente, né? Quando a gente vê, tudo passou. E teve, no momento em que eu trabalhava ainda na Rádio Guaíba, certa vez, trabalhando na produção, um dia alguém me diz assim, olha, hoje nós vamos entrevistar um jogador da dupla. E tu precisa buscar ele tá lá na casa dele e tal, tava começando carreira e tal. E eu lembro certinho, quando a gente pegou o carro da rádio, foi lá, buscou ele, na época no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre. E aí o tempo passou, e aí esse cara virou profissional do Grêmio, depois ele passa pelo Palmeiras, depois ele passa pelo Cruzeiro, ganha 2 campeonatos brasileiros, ganha 2 Copas do Brasil, ganha... Campeonato Mineiro, tinha ganho Campeonato Gaúcho, fez gol pelo Palmeiras, acho que se não me engano fez gol até na estreia com a camisa do Palmeiras. Depois ele passa pela Chapecoense. Eu até anotei aqui, porque eu acostumei sempre chamar ele pelo diminutivo do nome, né? Mas é Leonardo Renan Simões de Lacerda. Ou como ele ficou conhecido por meio do futebol, por torcedor do Grêmio, do Palmeiras, do Cruzeiro, da Chapecoense, o zagueiro Léo. Tudo bem, Léo? Cara, prazer te ter aqui. Fala, obrigado, viu? Sei que tu tá numa correria. Prazer é nosso, né? Quando a gente chega aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma cidade maravilhosa, a gente criou uma raiz muito grande aqui, tem muitos amigos, muitas conexões aqui. A gente aproveita do time, né, para vir para cá e não poderia deixar também de passar aqui com você, trocar esse papo legal. E você lembrando desse momento aí. Tu lembra disso? Lembro, cara. Lembro, eu sei. No Menino Deus, no prédio que eu morava, você estava dirigindo. Era um condomínio com muita gente ali, muito prédio. E a gente, cara, eu gosto porque as coisas que foram marcos na minha vida, eu sempre gosto de lembrar porque foram inícios, coisas marcantes, coisas que me deixam ter o pé no chão hoje em dia. E eu lembro, assim, desde quando você falou lá no evento lá do Tinga, lá do lançamento do livro, foi sensacional. Léo, deixa eu aproveitar e dizer que o Bagé FC não é Bagé Futebol Clube, é o Bagé Futebol e Corneta. Por volta e meia a gente vai perguntar de alguma história engraçada, vai lembrar alguma história engraçada na vida de todos, né? Que a resenha tá sempre Naquela época você não cornetava, pô. Naquela época eu não cornetava. Agora. Naquela época, sabe que isso também mudou. Tem uma coisa que é legal até a gente falar desse dia a dia. O dia a dia da imprensa com o jogador mudou muito, né? Uhum. Aquela época que a gente tá falando lá... ali tu começa o quê? 2007, 2008? 2007. Ali era um período em que a imprensa tinha uma relação muito mais próxima com os jogadores, né? Eu lembro que a gente ia fazer treino do Inter, treino do Grêmio, tinha a relação de conversar, de ter a resenha antes do jogo, antes do treino. Né? Depois do treino, durante o treino, às vezes os caras vinham ali, davam uma brincada. Isso também mudou bastante, né? Tu pegou isso também, tu pega justamente essa transição, né? Tu começa talvez com uma liberdade e uma aproximação maior com a imprensa, e aí depois já vem as assessorias que de alguma maneira também afastam um pouco mais esse dia a dia, né? Até para organizar, mas tu pega essa mudança, né? Eu vim nessa transição. Até então não existia assessor para jogador, atleta. Era pouquíssimos mesmo. E eu peguei essa transição. Hoje todo atleta tem praticamente um assessor assim para cuidar dessa questão da imprensa. E a própria imprensa mesmo ficava ali na beirinha do campo ali, sempre conversando, trocando ideia, vendo a realidade ali também, as confusões que aconteciam. E mudou muito essa realidade, assim. Hoje é um pouco mais distante, a gente não tem mais esse contato, tá terceirizando, assim, né? O atleta, às vezes, não conversa porque acha que vai entregar alguma coisa para o jornalista, também. Alguma informação. Às vezes, hoje também, o clube também barrou muito, depois da pandemia, principalmente, né? Que já não tinha um acesso ali. Hoje já o clube já é só tais dias, tem clube que nem deixa mais. Isso mudou bastante, vem mudando e vem diferenciando bastante essa relação, assim. Mas a gente vai lembrar de algumas coisas e eu quero te fazer algumas perguntas a respeito de todo esse processo, né? Porque tu nasce em Minas Gerais, mas tu te profissionaliza no Grêmio. Isso. Hoje tu mora de novo em Minas Gerais. Aliás, tu tá com o quê? 36? 36 anos. Dava pra jogar ainda, né? Eu subi com 18 no Grêmio, né? Ali, meu primeiro Grêmio. Mas tu chega quando em Porto Alegre? Com que idade? Eu cheguei com 12.
Com 12 então anos em Porto Alegre. Tem um bom período de base aqui. Não, eu fiquei 10 anos no Grêmio, totalizando 10 anos, 4 anos como profissional. Depois fui pro Palmeiras em 2010, depois em 2021. 2010 eu fui pro Cruzeiro também, fui pro Palmeiras de janeiro a agosto, de agosto eu fui pro Cruzeiro. Aí de 2010 a 2021 eu fiquei no Cruzeiro ali 11 anos. E o interessante, assim, onde eu passo, assim, eu sempre falo, porque eu sou natural de Belo Horizonte, né, vim novo pra cá, mas eu fiz um teste no Cruzeiro, assim, lá, pra ficar perto de casa. E é engraçado como Deus faz as coisas, né, e trilha o nosso caminho de uma forma totalmente diferente. Aí eu vim pra cá pro Sul com 12 anos de idade pra fazer teste. Só que quando eu fiz o teste lá no Cruzeiro, eu não passei. E aí o rapaz que me treinava assim, ele falou, Léo, fica tranquilo que um dia ainda eles vão te comprar, fica tranquilo. E isso foi um gás para mim poder estar na correria, estar incentivando, estar buscando. Continuei na correria e ele conseguiu para mim fazer um teste no Grêmio. E aí eu vim no Grêmio, lá no Cristalzinho, lá no Cristal. Sim, andando na escolinha. Hoje tá gramado, tá bonitinho, já peguei aquilo ali com terrão e ainda e tal. E aí, mirim, infantil, juvenil, morando na caverna, né? Mas aí o teste tu já passa no teu primeiro teste do Grêmio? Não, desculpa que eu atropelei. Eu fiz um teste no Cruzeiro e não passei. Tá. Aí eu fui pro Grêmio. Aí tu vem pro Grêmio. Fiz um teste e passei. Passei no teste, aí eu fiquei. Aí infantil, juvenil, fui trilhar na categoria de base. E aí eu subi como profissional, né? Na minha estreia, fiz gol no Grenal, né? O Paulo, o presidente, me chamou de Beckenbauer e tal, empolgadão. Sim, virou o Léo Beckenbauer. Até hoje a gente brincava. Aí pra mim foi, cara, uma virada de chave, assim, surreal. Foi muito legal, né? Minha vida mudou, assim, muito. Que eu sempre falo, assim, pros meninos, para alguém que me acompanha, a gente tenta influenciar dessa maneira que a oportunidade, quando aparece, cara, você tem que estar preparado, porque é a oportunidade que pode mudar a sua vida, seja 10 minutos, seja 20 minutos, seja os 90 minutos, que pode fazer total diferença. E aí eu joguei 4 anos no profissional, fui pro Palmeiras, e aí depois de 10 anos se cumpre aquela palavra daquele Vai pro Cruzeiro. Falou, fica tranquilo que um dia eles vão te comprar. Aí o Cruzeiro foi lá e me comprou, 2010. E aí foi uma caminhada de 11 anos, assim. Eu fiquei 10 no Grêmio, 8 meses no Palmeiras, 11 anos no Cruzeiro. Foram praticamente grandes momentos em vários clubes, né? Um período grande, que hoje é muito raro também. Muito raro. Porque se tu pegar... A gente tá falando aí de mais de 20 anos só em 2 clubes. Exatamente. É praticamente a tua carreira toda, né? Porque depois tu ainda faz um período na Chape, mas não tão longo, né? Porque que foi somente um ano, foi para jogar e tal. Já foi direcionado também e com propósito somente para jogar, que era o objetivo, assim. Joguei 30 jogos. Te vem essa imagem na cabeça ainda quando tu volta pro Cruzeiro contratado, de lembrar o que tinha te dito lá o treinador? Primeira coisa, quando abriu aquele portão da Toca 2, assim, que quando eu fui me apresentar, aquele vídeo, porque tem uma história muito bacana. Eu morava num bairro que eu precisava pegar 2 ônibus. E quando eu peguei o primeiro ônibus, o segundo ônibus, no próximo ponto, tinha passado. E aí eu fiquei em desespero, cara, como é que eu faço? O que eu faço? Não tinha como ir a pé, porque era muito longe. Aí passa um caminhão de caçamba atrás, aberto. E aí eu peguei caroninha nesse caminhão de caçamba. É legal que quando eu completei 300 jogos, eu fiz um vídeo, né? Com 300 jogos com o Cruzeiro, eu fiz um vídeo em comemoração a isso. E aí mostra toda essa cena, todo esse momento, pegando caroninha no caminhão. Tem lá, Léo 300 jogos, você colocar no YouTube lá, vai aparecer. E aí eu peguei caroninha nesse caminhão. Até então ele tava indo na direção da Toca. Chegou um momento, ele virou uma rua que não era a direção da Toca. Eu fiquei, cara, o que eu vou fazer? 1h da tarde, o sol quente, o asfalto quente. Falei, cara, eu vou me jogar, que é um único momento. Me joguei do caminhão, bati o pé no asfalto assim e comecei a rolar todo. Eu tenho marcas aqui até hoje. Muito legal, assim, que são marcas que me acompanham, que eu te falei, são marcas, podia ter te machucado ali até o ponto de não jogar. Demais. Tá, tu pega, então, carona num caminhão que tu não sabe pra onde tá indo. Né? Até então ele tava indo na direção da Toca. E depois ele vinha numa rua que não era. E aí quando ele vira, tu decide, preciso descer. E obviamente que o caminhão, ele continua andando. Isso. E aí tu te joga. Eu me jogo porque eu não sabia pra onde ele ia. Eu falei, cara, eu vou me jogar aqui, pelo menos eu sei o caminho que eu tô seguindo. Ainda dá tempo. E aí eu me joguei. Aí eu cheguei lá todo ralado, todo machucado pra fazer o teste. Fui lá, fiz o teste. E aí eu não passei, o cara não deixou. E aí, cara, eu fiquei muito triste, muito desanimado, assim. O rapaz que me treinava, o Antonino, ele falou assim, Léo, continua, não para, continua que um dia ainda eles vão te comprar.
E aí, pra onde eu vou, assim, cara, eu tento motivar as crianças, os adolescentes, os jovens, os empresários, as pessoas que me rodeiam, assim, pra, cara, continua, porque às vezes o não, a porta na cara, as dificuldades que aparecem, às vezes é uma prova do Enem que você vai tentar fazer e não consegue. É uma aprovação daqui a pouco, né? Pra ver se tu vai parar realmente ou não. E aí, pra mim, seria muito confortável ficar em Belo Horizonte, perto da minha família, perto de casa, eu não ficaria no alojamento, ficaria dentro de casa, Natal, Ano Novo, tudo participando ali. Não, mas pelo contrário, eu fui fazer um caminho totalmente avesso do que eu imaginava. Eu vim pra cá, pra Porto Alegre, pra ficar debaixo da arquibancada, na concentração. Tu chega em Porto Alegre com 12 anos. Com 12 anos de idade. Sozinho? Sozinho, sem família, sem nada, pra morar debaixo da arquibancada, no Portão 2, Carandiru, Caverna, né? Nessa época. Sim, isso ainda no Antigo Olímpico, né? No Antigo Olímpico, exatamente. Com 36 meninos na beliche, e a gente, cara, com um sonho muito maior do que todas as dificuldades que a gente passou ali. Então, essa chama que ardia no nosso coração, todas as coisas ficaram mais leves, né? E aqui tu não conhecia ninguém? Ninguém. Eu só conhecia o diretor da base, que foi me apresentado a respeito do cara que me trouxe pra cá. Quem era o diretor da época, lembra? Era o Alzi. O Alzi. Tá, mas aí se tu pegares da tua chegada, tu fica quanto tempo sem contato com a tua família, assim? Fiquei um ano. Porque hoje a gente tem celular, na época não tinha nada, né? Exatamente. Não tinha FaceTime, não tinha nada. Era só o telefone tijolão, que eu nem tinha na época. Que era muito caro, né? Muito caro. E a única coisa que eu tinha era o esquema do orelhão que os caras faziam. Aí tinha fila ali. O jacaré atrás do orelhão pra ir de graça. Ou pegava o cartão e falava no 3 segundos. Não sei se é dessa época. Sim. Aí eu falava, oi, tudo bem? Como é que vai? Que ele te dava 3 segundos, bem, né? Pra... 3 segundos era de graça, não gastava o crédito. Imagina a conversa. Aí, cara, era uma vez por semana, de vez em quando, não dava nem tempo. E aí maioria das marcas, assim, das datas marcantes, você ficava debaixo na arquibancada sentado mesmo, mas como não tinha nenhum evento, era tudo escuro, olímpico. E você ficava sozinho, abria mão. E pra mim, igual eu disse, né, era muito mais confortável ficar lá em Belo Horizonte, passar no teste no Cruzeiro e tal, eu ficava junto com a minha família, mas eu vim pra cá sozinho, ficar longe de família, passar data marcante, passar momentos importantes, tudo em prol de um sonho, né, de um objetivo. E eu falo com minha mãe assim, cara, minha mãe foi muito louca liberar eu com 12 anos de idade, 3.600 quilômetros de distância de casa pra deixar eu, nem sabia onde é que eu tava. Ela acreditava também, tinha... Cara, ela acreditava naquilo que eu falei pra ela, não sabia qual era a direção, com quem ficar, assim, mas ela também confiou no ensinamento e nos princípios que ela me passou, assim, né, na educação, que isso foi crucial pra mim trilhar esse caminho, porque é um caminho difícil, assim. Hoje, com toda a tecnologia, com todas as oportunidades, você vê muito menino se perdendo pelas drogas, pelo cigarro, pela balada, pela noite, no meio desse processo da base, né, que tem... os meninos que se envolvem com droga, que se envolvem com pessoas erradas, e tentando ser jogador de futebol. Você tem vários caminhos. Graças a Deus, assim, pelos princípios, pelos valores. Eu fui trilhando outro caminho, um caminho mais sério, um caminho mais de responsabilidade, porque eu tinha um sonho de tirar minha família daquela situação que ela vivia para colocar num melhor patamar. Tu sobe o profissional que ano? 7? 2007. E tu lembra exatamente como aconteceu? Quem é o treinador que te puxou? Era o Mano Menezes, né? Depois a gente veio trabalhar... Depois ele foi campeão contigo no Cruzeiro. Isso, exatamente. Primeira coisa, quando ele chegou no Cruzeiro, a primeira coisa que eu apertei a mão dele... E ele lembrava? Lembrava. Porque a gente passou um momento aqui junto, ele participou toda da minha subida, assim, né? Depois eu fui pra seleção em 2008... Então ele participou de muita coisa e a primeira coisa que eu apertei a mão dele foi agradecer ele, que eu estava à disposição como soldado ali para poder fazer o melhor ali, para poder ajudar ele em todos os sentidos ali e a gente ser campeão. E tu é convocado numa época do Dunga? Do Dunga, isso mesmo, 2008. A gente foi vice-campeão brasileiro aqui pelo Grêmio, né? Tava vivendo um sonho, uma fase muito boa. E aí surgiu a oportunidade que era pré-olímpica, né? Que era a seleção olímpica. Todo mundo tinha certeza que tu ia para a Olimpíada. Exatamente. Da China. E aí foram convocados somente 3 zagueiros, né? Aí foi o Thiago Silva, foi o Breno e o Alex Silva. E eu acho que é o Pirulito, né? O Pirulito. Pô, era uma safra boa, né? Safra boa. E aí, cara, assim... Continuei trabalhando e foi assim, dessa maneira que a gente foi aprendendo. Mas sabe que, por mais dificuldade, eu com o Paulinho, né, com o Tinga, a gente acabou se criando junto, então a gente tem muito essa relação, assim, de lembrar de algumas coisas, né? Uhum. Agora, no aniversário dele, por exemplo,
que foi dia 13 de janeiro. Que festão, hein? Pô, a minha data tá sempre reservada para aquele dia lá. Né? E aí, olha que louco, cara. Disso que a gente tava falando da questão de vida, né? Nós fomos criados dentro da Restinga ali, e dentro da Restinga a gente tinha a opção do lazer, que era o futebol, e a escola de samba, né? E eu sempre gostava de me envolver lá com o carnaval e tal. E aí um dia vai fazer um show lá, uma banda chamada Negritude Júnior. Em 93, sucesso total. Até botei essa foto e contei a história na internet. E aí, quando a gente se aproxima até nesse dia o Tinga não tava. Quando a gente se aproximou do camarim, os caras do Negritude Júnior, eles tinham vindo também, morado numa Coab, Carapicuíba, lá na periferia de São Paulo. Então, os caras que vinham de baixo sabiam, né? O que representava aquela figura dos caras que estavam na TV e tal para aqueles guris. E eles abrem a porta do camarim e tinha uma mesa assim, cara, eu lembro até hoje, cheia de frutas e tal, frios. E a gente não tinha acesso àquilo. Família muito pobre. E aí eles, pô, podem comer aí, fique à vontade. E a gente se serviu daquilo e a gente olhava e via que eles sorriam com satisfação daquilo assim. A gente saiu dali e juntou assim os guris assim, cara, um dia nós vamos contar isso aqui para esses caras. Não sei onde que algum de nós vai encontrar isso aí. Aí o tempo passa. E aí quem é o convidado do Tinga para cantar, fazer o pagode dia 13? O Netinho de Paula. E aí eu disse, Tinga, eu preciso contar. Não, aí cheguei lá, cara, só, eu sei que tu tá cansado, não vim te pedir foto, não, só quero te contar essa história. Aí eu contei a história e o olho dele brilhava assim, pô, que legal. Eu disse, não, eu sei que tu não vai lembrar, porque vocês deviam fazer isso com muitas pessoas, com muitos guris, né? E o sucesso era estrondoso na época. Mas tu imagina, tu te passa um filme nisso. Olha quanta coisa aconteceu para que lá na frente eu pudesse encontrar o Netinho de Paula. E eu comecei a me lembrar disso, tu contando essa história do Cruzeiro, né? Quanto tempo aconteceu para que depois no Cruzeiro tu voltasse contratado e depois tu vai trabalhar com o Mano, que era o cara que te subiu no profissional do Grêmio. Isso parece muito rápido, mas é muito longo, né? Contando, tudo que parece ser aconteceu, rápido, né? Mas é um caminho longo, assim, caminho duro, né? Um caminho difícil, de muito suor e lágrima. Porque tem muitos nãos, né? Tem muitos problemas, muitos puxados de tapete, muitos enganos, assim. São mais problemas, né? Do que problemas. Soluções, né? Mas foi o que eu falei agora há pouco, quando a gente estava no grupo do pessoal do Banco Safra, a gente pôde compartilhar algumas coisas sobre que a chama dentro do nosso coração do sonho que a gente tem que ser muito maiores que os problemas, porque baldes de água gelada vão aparecer constantemente, matadores de sonho, matadores de vontade. Vão te falar que você não é capaz, vão te falar que você não consegue, mas a sua chama tem que ser muito maior do que tudo isso, assim, o seu sonho, o seu objetivo, tem que estar focado, porque não é fácil, né? Nada é fácil. E é legal que quando você vê a história sua do Netinho de Paula, né? Que é legal que a gente colhe o que planta, né? E ele plantou em vocês ali uma esperança, ele plantou uma coisa boa. Um exemplo, né? E você vê que dá muita volta, né? O mundo. Cara. Pra você ter ideia, o Tinga, aqui, eu entrava com o Tinga no campo, pô. Eu era gandula dos caras profissional, pô, no Tinga. Sim, depois o Tinga tem 9 anos a mais que tu, né? Tem 10 anos. 10 anos. Ele já tá com cabelo branco, já tá. 10 anos, cara. E depois o Tinga foi... Joguei com ele, foi meu padrinho de casamento. O cara, eu entrei com ele, o Grêmio dava a fichinha, né? Quando a gente gandolava, dava a fichinha pra gente. Aí a gente trocava no X do petiscão ali, comia pra caramba. E aí, como que dá a volta, né, cara? Assim, eu entrava com o Tinga, nunca imaginava em ser jogador, a gente só tinha um sonho. E aí o Tinga, pô, com todo aquele jeito, a gente envolveu num projeto social aqui junto, no Morro Santana, Aspirantes de Cristo. E ele lá na Alemanha, a gente nem tinha jogado junto ainda. Depois a gente presenciou 4 anos junto, morava com ele praticamente na concentração, né? Passamos 4 anos juntos, jogando junto e zoando pra caramba, que ele é zoeira. E aprendi muito com ele. 10 anos, né? A gente tem que aprender, tem que servir ele. Paguei muito café pra ele, né? E em volta disso, ele renovou 2 vezes meu contrato. Você pegou ele diretor. O meu diretor, e é isso mesmo, cara. É plantar pra gente colher. Independente de como vai ser, a gente tem que plantar coisas boas, que a colheita é certa. É muito legal isso. Lembrando que o Bagé FC é sempre para KTO, vai lá em kto.com, faz o teu registro, usa o cupom Bagé, porque daí tu ganha 20% de bonificação já no teu primeiro depósito. E um abraço pro Marcelo Marques, o imperador do pão no Brasil, né? A Marquespan, Léo, pra te ter uma ideia, hoje ela patrocina tanto a camisa do Inter quanto a camisa do Grêmio no futebol masculino e feminino.
A Marquespan foi uma das parceiras do Grêmio, por exemplo, para trazer o Luizito Soares. E o Marcelo Marques é desse cara, eu já falei para ele, eu quero um dia ele aqui para ele contar a história dele. Como é que um cara que começa num pequeno negócio de família, começa a fazer pão de uma maneira humilde, pequena, e hoje ele produz mais de 13 milhões de pães todos os dias, e isso dá quase 5 bilhões de pães no ano. E hoje ele tem 2 unidades de fabricação aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e em Tatuí, em São Paulo. Então, o Marcelo Marques é desses casos, sabe? Que a gente começa a conversar assim e ele vai contando e tu diz, cara, olha como dá certo, né, tu trabalhar. Então, um grande abraço para toda a família Marquespan. Inspiração, Léo, né? Inspiração total. Tem uma história engraçada que em 2008, quando surge aquela história do Léo Kembaugher, pô, tu começa num Grenal, pô, tu era um zagueiro clássico. Não era um zagueiro que, acho que nunca chutou de bico na bola. Às vezes dava umas roscas ali, mas tu era um zagueiro clássico. Faz parte. Faz parte. Mas eu lembro que até meu conterrâneo lá de Bagé, o Luiz Onofre Meira, que era um dos homens do departamento de futebol, e a gente sempre buscava algumas frases do Meira, né? E o Meira era um frasista, assim, e tal, e ele tinha uma voz característica e tal, falava um pouco mais forte. E aí sai a convocação para a Olimpíada de 2008 e tava todo mundo dando como certo que tu seria convocado, né? Mas aí diminui a quantidade de zagueiros, o Dunga leva os outros 3 e tu acaba não indo. Só que ali se tinha uma projeção, inclusive, que a partir da Olimpíada tu fosse um zagueiro que se dizia, pô, o Léo é um zagueiro nível Europa. Vai jogar a Olimpíada, botou a camisa de seleção, ele vai pro exterior. E aí sai a convocação e não tá o teu nome, né? E aí a gente aproxima lá do Meira e diz assim, Meira, uma frase aí pela não convocação do Léo. Aí todo mundo joga o microfone e diz assim, o Léo não foi convocado. Eu disse, pô, todo mundo sabe, né, cara? E aí até hoje, quando a gente enxergava ele, a gente brincava com essa coisa. Como é que bateu pra ti? Tu tinha essa expectativa, quase certeza que tu seria convocado? Foi algo que chegou a te frustrar ali? Como é que foi pra ti não ir pra Olimpíada? Eu já sabia que eram 3, eu já sabia que seriam 3, assim, convocados. Eu tava numa expectativa grande, né, uma motivação grande, tinha feito bons amistosos, tinha me apresentado muito bem, assim. Só que aconteceu, eu fiquei muito chateado, fiquei muito, muito mesmo, porque seleção é um ápice, né? Todo mundo quer jogar lá, todo mundo quer estar lá. Tive a oportunidade de fazer amistosos com o Kaká, com o Lúcio, na época, assim, tá junto ali, cara, é uma experiência única, assim. E aquilo me motivava muito, lógico que a gente ficou muito decepcionado, muito triste, né? A gente almejava, assim, né? Mas que não foi dessa vez e a gente continuou trabalhando, principalmente defendendo as cores do Grêmio e sabia que tinha uma responsabilidade muito grande, principalmente em 2008, que foi um vice-campeonato que a gente teve no Campeonato Brasileiro, assim, isso motivava a gente bastante, assim. Tu lembra qual era que escalação era o time? Do Grêmio? Do Grêmio? Desse ano do... Cara, o Vitor tinha chegado, o Marcelo Groy ia jogar, mas o Vitor chegou, o Marcelo Groy machucou, e aí o Vitor começou a jogar. Que era começo do Vitor ali, né? Isso, era o começo do Vitor. Aí o Hever também tinha chegado. Hever, que os dois vêm do Paulista de Jundiaí. Isso, em 2008 era eu e Hever, e aí tinha o Paulo Sérgio, tinha o Anderson Pico, que tinha subido também. Depois era o volante... em 2008 veio o William Magrão. O Adilson Alemão. Depois veio o Rafael Carioca, também de volante ali. Sim, aí já sobe o Rafael Carioca. O meia era o Tcheco, com o Souza. Depois teve o Rodrigo Mendes, Reinaldo de atacante. Teve Marcel também. Teve alguns jogadores ali. Patrício também começou de lateral direito, depois foi mudando. Quem mais que tinha no elenco? Tinha o Souza, né? Souza Bocamuchi, que a gente brinca com ele, agora ele é comentarista. É comentarista. O cara que mais botava apelido em todo mundo ali, né? Porque até no pessoal da imprensa ele gostava de botar algum tipo de apelido. Mas tu começa uma zaga técnica pra caramba, né? Tu e o Hever. Isso. E que, curiosamente, depois o Hever também virou um ídolo em Minas, né? E no Atlético. Hoje tá trabalhando no Atlético, e muitos anos, assim, uma identidade. Ele e o Vitor, né? Os dois estão trabalhando lá no Atlético. E aí depois veio o Pereira, aí ficou Léo Pereira e Hever. Sim, o Pereirão, lembra? Léo Pereira e Hever, que todo mundo brincava, porque daí vai pro esquema do 3-5-2, né? Isso mesmo. Que naquele tempo, todo mundo já falava que era o Celso Roth, que tal, 3-5-2 é defensivo. Hoje, o que todo mundo faz? Joga um 3-5-2. Mas é que fica alguns rótulos. Eu gravei outro dia com o Celso, a gente falava justamente disso. E eu penso que tá muito mais rotulado no Celso,
porque o Celso, ele não fazia questão de ser simpático à imprensa, né? Falei bastante isso com ele, assim. Pô, talvez se voltasse hoje, voltasse um pouco mais macio, a gente brinca com ele e tal. Porque ele sempre foi o cara daquelas respostas mais duras, né? E aí se colocou um rótulo, né? Eu acho que isso também complica muito para essa rivalidade Grenal, né? É, assim, difícil, porque aqui na escola gaúcha, né, é muito duro, né, ele também foi criado de muitos anos assim, então ele foi um cara muito duro, e não vem só dele. O Mano também é um pouco assim, o Tite era assim, o Filipão é assim, a grande maioria, Dunga, a grande maioria é duro, os caras duros, criado na escola gaúcha. Eu também fui assim, criado na escola, na pauleira, eu sei como é que é, só que isso foi mudando, né, a tratativa, né, alguns foram se adaptando, um pouco mais flexível no lidar, e isso acabou, alguns surfando a mesma onda, mas você vê que o Filipão de vez em quando ainda solta uns ainda. Não, seguidamente. Dá uns coices ainda. Mas aí tu vê que a gente tá falando de uma escola, digamos assim, gaúcha, que ela é muito, né, da garra, da entrega, especialmente no Grêmio, nessa coisa de, pô, ali tu tem que sujar o calção. Do carrinho. Dar o carrinho. Aqui o 10 é o 5. Pois é, mas como é que era pra ti? Porque tu era um zagueiro técnico. Embora tivesse ali o teu vigor físico, a hora que tivesse que arrepiar, mas tu era um zagueiro técnico. Como é que foi pra ti quando tu vai pro teu primeiro jogo? O que tu tem de lembrança, assim, de daqui a pouco de cuidar do teu? Era um jogo que te motivava muito mais por estar atingindo o objetivo, ou ele te dava também uma certa precaução e preocupação de não poder errar? Então, essa questão de ser zagueiro era duro, assim, até mesmo nos treinos, porque era a minha oportunidade, era meu prato de comida ali, e tanto que eu tive confusão com o Tuta na época, que era o cara que eu marcava já nos treinos, já. E aí, toda hora, dá uma chegada nele, ele falou, tem que respeitar, guri, tem que respeitar. Aqui tem hierarquia, pô, e tal. E aí eu aprendi muito com ele. Diego Souza também fala, calma, Léo, freia, calma. Pereirão, calma, velho, vai devagar. A gente chegava junto porque eu fui criado na base, sei mais também, ou menos. A gente tá falando de um 2007, que é o ano do Grêmio vice-campeão da América. Né? Exatamente. Schiave, William, Diego Souza, Teco, Sarra... E aí, dos meninos ali, era a leva do quê? Lucas Leiva, Carlos Eduardo, Lucas Leiva, Bruno Teles. Foi um ano que teve o Amoroso aqui ainda, né? Amoroso, super técnico, jogador muito técnico. E eu fui criado nessa escola, né? Quando você vai e aquecer no Olímpico, os cartazes eram o Dinho dando carrinho, o De Leon levantando a taça com sangue. Então era essa escola, assim, né? De porrada, de chegar firme mesmo. Aqui o 10 é o 5 e esse é o craque. Eu sempre fui assim. Mas, querendo ou não, tinha uma qualidade técnica também para sair jogando com a bola, assim, para pensar, para levantar a cabeça, assim. Isso incrementou todo no sentido. Quando eu fui estrear, e para mim foi uma responsabilidade muito grande, sempre é, porque tem muita coisa em jogo, o seu lado emocional, você tem que estar bem preparado para você conseguir fazer o seu melhor dentro de campo. Exigiu muito, muito mesmo, porque na época a gente foi jogar o Grenal, né, que era, pô, para mim era o primeiro Grenal, primeiro jogo, tudo envolvendo... Copa do Mundo. Copa do Mundo, e a gente sabia qual que era essa rivalidade e tal, porque foi criada dentro do Olímpico, né, já sabendo disso tudo. O jornalista, como jornalista, todo jornalista gosta de dar uma alfinetada, de instigar, vai dar uma instigada. Dar uma faísquinha e tal, aí foi perguntar pro Fernandão, que era atacante do Inter, né, o falecido Fernandão e tal, o cara sensacional e tal. E aí perguntaram pra ele, pô, Fernandão, você vai enfrentar agora um menino que tá subindo da base e tal, tem essa questão emocional, tem esse desequilíbrio emocional, né, não vai aguentar a pressão do Grenal, porque é um grande clássico e tal, o que você acha? Ele falou, não, vou tentar fazer o melhor pra tentar desestabilizar ele pra gente poder ganhar um jogo nisso e tal, vai fazer. Ele foi um pouco na pilha. E aí esse jornalista veio e me perguntou, né, você gosta, né, jornalista então, gosta. Fofoquinha ali, né? Só ele falou isso? Fernandão falou que vai te atropelar, cara, e não vai te respeitar, porque você é novo, você tem estabilidade emocional e você não vai conseguir. E eu respondi pra ele. Falei, cara, eu vou encarar esse Grenal como meu prato de comida, pô. Porque é a minha vida, é meu futuro, é a minha família tá em jogo aqui, é meu prato de comida. Mal ele sabia que eu comia pra caramba e tal, o bandejão do Grêmio. E aí o jogo, resumindo, né, eu fiz o gol de 1-0,
né? Meio que de cabeça, meio que de orelha. De orelha na bola. E o Fernandão tava ali envolvido na jogada, em cima do Fernandão, ganhamos o jogo, aí o presidente dá aquela entrevista lá, Léo Kembaugh e tal, empolgado e tal. E aí, pra mim, aquilo ali mudou minha vida. E é legal que o narrador também começa a falar, como um prato de comida, Léo faz o gol. Sim, tal, marcou a frase, né? Mas tu vê que, olha o momento, a gente tá fazendo um recorte de um momento que hoje, isso era natural na Semana Grenal, a gente tratava, né? Semana Grenal, nem isso é tratado mais. O dirigente do Grêmio dizia uma coisa, o dirigente do Inter lá e retrucava. Hoje, cara, parece que tudo ficou mais delicado de se tratar, né? Porque tu imagina se o cara dá uma declaração, tu tá falando de um episódio que ali já tava um cara consagrado pelo Internacional, que era o Fernandão, né? Sim. Já campeão de Libertadores, campeão do mundo e tal. Mas, poxa, tu não amarelou, tu tinha que dar uma resposta. Mas tu imagina, talvez, se fosse hoje, as repercussões disso tudo. Pô, tu foi lá em campo e te garantiu. Mas eu imagino a pressão de qualquer coisa que desse errado, né? Também virava, de certa forma, a chave, né? Hoje, tu imagina o que é o mental disso, né? Hoje é mais o politicamente correto, né? Você tem que lidar com as palavras. Pode parecer provocação o que tu fala, né? Pode parecer. Mas, cara, foi intuito de responsabilidade mesmo. O que eu vim, né? Pra que eu vim, né? Em relação ao futebol. Cara, é meu prato de comida, é o leite das crianças, é minha vida, né? Algo que eu sonhei, algo que eu almejei durante a caminhada toda de base para chegar naquele momento, eu tá pronto, tá preparado para dar o meu melhor, assim. Independente se fosse o Fernandão, se fosse qualquer um outro, era o meu melhor, assim. Eu estava bem preparado fisicamente, emocionalmente, tecnicamente para poder fazer o melhor. E dorme num dia desse, depois do jogo? Não, a ficha foi cair depois, no outro ano. Demorou ainda a ficha para cair, porque o que choveu de empresário me ligando foi sacanagem. Até então tu não tinha empresário? Eu tinha um empresário nessa caminhada na base. Tá. Depois ficou essa confusão, o empresário começou a exigir algumas coisas e acabou no meio dessa caminhada aparecendo outros, e aí a gente começou, ele processou e fez umas coisas e tal. Aí tu muda de empresário. Mudar de empresário. Exatamente. Mas aí com o gol no Grenal, todo mundo começa a ligar de novo. Cara, e aquilo ali pra mim foi uma virada de chave, assim, que meu mundo... Eu almoçava com o empresário, jantava com outro. Eu almoçava com o empresário, jantava com outro. E aí ficava assim... Eu tinha até misô, né? Eu almoçava de graça, jantava de graça. Almoçava de graça, jantava de graça. Tem muita história assim. E aí, pra mim, cara, assim, foi muito bom. E uma experiência muito legal, mas que pude tirar o máximo de lição possível desses momentos. O que alguém diz pra ti? Te disseram alguma coisa, tipo, quando tu tá indo ali? Porque, cara, eu tô tentando me colocar no teu lugar, isso é impossível, mas pra tentar mensurar ou chegar perto do que seja uma emoção de tu... Ali a gente tá falando de uma época do Olímpico, né? Que tu subia a escada ainda pra chegar no gramado e tal. Passava, Como é que funciona pra ti, cara? Estádio lotado, torcedor gritando, aquele entrando no teu ouvido, tu focado pra caramba, tu sabendo a dificuldade que tu ia ter pela frente. Alguém chega em encosta, te diz alguma coisa assim? Vários. Dos mais experientes? Vários. Tu sentiu que tinha uma preocupação contigo, assim? Na semana os caras falam, cara, faz o simples, normal, cabeça boa, não precisa inventar, né? Se tiver que tirar, tira, né? Não precisa inventar, faz o simples, né? O feijãozinho com arroz bem temperadinho, tá legal. E foi praticamente o que aconteceu, assim, eu fui... É difícil fazer um arroz e feijão bem temperado, né? E quando você faz, cara, sai muito legal. E eu fiz o básico, bem feito, né? Tirando bola, marcando, fazendo o gol e ali... Tu te lembra o lance do gol? Se tu pegasse, assim, um minuto antes do gol, tu consegue recuperar o que estava acontecendo e contar pra gente? Consigo, tipo, foi um escanteio. Sim, mas antes de sair o escanteio, tu já pensa, pô, vou pra área cabecear. Vou pra área cabecear e eu estava sempre alimentado nisso, né? Porque a única vez que o zagueiro vai pra área é em busca de fazer o gol. E eu sempre ia com a expectativa de fazer o gol e fazer uma movimentação. Só que aí até então foi cruzada a bola na área do Tcheco. E aí tiraram a bola, mas tiraram de uma maneira não tão boa e ela cai do outro lado, né, da área. E aí fazem uma jogada, bate, rebate, sobra pro Tuta, que o Tuta saiu um pouco da área, girou e cavou. E eu tava bem ali no miolo da área ali. Ele deu essa cavadinha e eu fiz um movimento. E, cara, que é aquele movimento, cara, o gol tá aqui, tem a oportunidade, é o meu momento... cara, tudo escancarado pra mim fazer o gol. Aí você chega com tanta força, tanta vontade, que eu errei a cabeçada na bola.
eu errei a cabeçada na bola, ela bate meio que na orelha e no ombro. E aí ela encobre o Fernandão que tenta tirar a bola, assim. E aí, esse momento, pra mim, eu não sabia nem o que fazer, nem o que Sim, a bola comemorar. entrou, tu já... Eu fiquei louco e corri. Aí o Tcheco falou, não, Léo, aqui pra cá. Aí o Tcheco aqui... E eu meio que tento driblar ele, e aí ele me induz, assim, pra... Que eu fiquei, assim, eufórico, não sabia nem o que fazer. Loucura, assim, loucura. Eu tentei fazer esse recorte pra gente quase montar o que seria quase um filme, né? Porque tu imagina o que representa aquilo, né? Poxa, tu tá fazendo o teu primeiro gol como profissional num Grenal. Contra um time que vinha de várias vitórias, né, naquele momento, que era um momento bom do Inter. Poxa, não tem como se tu fosse conversar com o roteirista para escrever isso, talvez tu não escrevesse tão bem. Você marcar um Cara, atacante, meu nada primeiro mais, gol nada quero que menos seja o no Fernandão. Grenal. Poxa, são pouquíssimos jogadores que conseguiram isso, né? Exatamente. E marcar jogadores como o Fernandão, né? Tipo, baita no jogador já consagrado, cheio de Libertadores, cheio de know-how. Não, hein? Cara de estatura, de tamanho, difícil de marcar. Yarley é só gigante. O Yarley joga bola até hoje, tu imagina naquela época que ele tava jogando. Já bate no zagueiro, até eu imagino quando bati naquela época. O Tinga conta que antes de um Grenal, ele tava na época ainda no Grêmio, começando carreira, e concentraram ele pra um Grenal lá. E aí botaram ele no mesmo quarto do Rivarola. Aquela época ali do Rivarola, sabe? Aí Rivarola. E aí eles voltam do almoço pro quarto, e aí ainda é a época do Olímpico ali, né? Concentrava todo mundo no estádio. E aí ele vai escovar os dentes. E aí quando ele pega ali a necessairezinha lá com os equipamentos de higiene, o Rivarola grita assim, vai fazer o quê, guri? Eu só vou escovar os dentes. Não, dá isso aqui. Grenal a gente não escova os dentes, não toma banho, deixa eu fazer isso depois do jogo. Não corta a unha, não passa desodorante, faz nada. Fica cheiroso perto dos caras, né? Tá. Isso mesmo. Tem uma mentalidade dos caras mais velhos. Antigo, isso mesmo. É um campeonato diferente, né? Jogar um clássico, né? É um campeonato diferente. Hoje tu provou isso de vários lados, né? Vários lados. Só que o Grenal ainda é muito maior, né? Assim, de rivalidade, é muito grande. Essa rivalidade eu acho que ela vem Sul, desde a base. Não sei se as cores são fortes, a cultura é muito forte que exige essa rivalidade grande, de ser um Grenal pegado, às vezes Grenal, hoje é mais técnico, mais jogado, mas antes não tinha jogo, era falta aqui, falta ali, pau quebrando e força. Ele é um jogo mais tenso, até emocional, né? O Palmeiras e Corinthians é jogado, Palmeiras e São Paulo é mais jogado, não tem tanta... Tem rivalidade, mas não é tanta quanto o Gaúcho. O Cruzeiro e Atlético tem uma rivalidade grande também, só que também não chega aos pés do Grenal. Assim, Quem foi o atacante mais complicado de marcar na tua carreira? Cara, assim, teve vários, assim, o próprio Ronaldo, né, fenômeno, Neymar, tu pega Adriano, o Ronaldo... Corinthians. Assim, que ele chega em 2009, né? No Corinthians. Não... Peguei, e aí depois peguei no Grêmio. Ronaldo nem vale, deixa ele de fora. Também. Vamos pra alguém no Grêmio normal. E também peguei no Cruzeiro, em 2010, a gente foi vice-campeão também. Aí teve uns lances polêmicos contra o Corinthians e tal, eu tava no Cruzeiro. E aí já era o Ronaldo também, que ele sofreu pênalti, o Gil faz um pênalti nele, pênalti meio duvidoso e tal. Aí peguei também o Gaúcho, né? O Gaúcho também tava ali. Sim, tá na pega o Ronaldinho. O Neymar, teve o Adriano também, surreal, no Flamengo. Depois em São Paulo. Cara, são um atacante chato. Yarley também é um cara muito chato. Teve um dia que a gente perguntou pro Rafael Marques, ele... Sei que tinha dado um jogo Grêmio, não lembro onde é que tava jogando o zagueiro. O Cabide? Cabide. E aí esses cara, como é que é marcar o Adriano? Ele disse, cara, tem uma hora que ele embalou e eu pensei o seguinte, cara, ele em alta velocidade, se eu bater nele, eu vou deslocar ele, né? Porque ele tá sem os pés no chão. E o Rafa vem e diz que dá-lhe, mas diz que dá-lhe assim, ó. E ele bate e ele voa. E o Adriano segue embora. É incrível, né? Bom, a gente tá falando de caras diferenciados. Diferenciados. Né? Cara, qualquer momento pode decidir um jogo, qualquer piscada, os caras decidem mesmo. Se eu fosse te pedir uma seleção tua, quem seria o teu goleiro? Vamos botar assim, 11 jogadores. Pode ser cara que tu jogou, cara que tu admira, cara que tu gostaria de ter jogado. Seleção do Léo, quem seria o goleiro? Fábio, né? Assim, pra mim, baita do goleiro. Joguei muitos anos, 11 anos com ele, assim. Baita do goleiro. De decidir partidas, né? Pegar pênaltis e... Aí eu brinco com ele, né? Que, lógico, facilitava pra você, só vinha bola boa, né? Só vinha bola fácil pra você encaixar. Passado ele ainda pegou campeão da América. Libertadores. Não, monstro, assim, de... Fábio goleiro, então. 43 anos. Teu lateral direito? Cara, lateral direito, assim, joguei com Edilson, né? Um baita no jogador, joguei com...
com alguns jogadores assim, mas fui campeão com o Edilson, então dá uma moral pra ele, né? Edilson? Tamo no Sul. Tava com ele semana passada, ó. Aham. Tá, então, Fábio, Edilson, o teu lateral esquerdo. Lateral esquerdo, pra mim, tem o Egídio, né? O Egídio foi campeão de 6 Copas do Brasil. Ele tem um histórico de título gigante, né? Bate muito na bola, um cara super craque. A gente foi bicampeão brasileiro também. Zagueiros, cara, tem vários, mas eu coloco o William, porque o William que me ajudou nessa transição assim, de capita. subida. Subi do Grêmio, e aí ele foi me dando algumas dicas. O Léo, calma, não precisa roubar toda a bola. Vocês têm até uma personalidade parecida. O William também era um cara mais tranquilo, mineiro, assim, né? Também mineiro. Também. Ali, de morar até próximo, a gente conversava bastante e tal. Era um cara que me ajudou também, calma, Léo, vai devagar, o cara tá de costas, não faz a falta, induz ele pro caminho que você quer que ele vá. Um cara com a visão também já de administração de carreira, né? Isso. Não era o cara ostentação. Pé no chão. Ele já tinha 32, 33 anos. Ele começou já bem, um pouco mais velho, com 29 ali no Ipatinga, com 30 ele vai pro Grêmio. Acontece rápido, né? Porque ele começa tarde, né? Aí o William, nesse quesito, William assim, de ajudar. A tua dupla de zaga seria o William e... O William e eu, pô. Tu e o William, tá? Vou te colocar no time. Tá. Lógico. Vamos no 4-3-3, tá? Tá. Teus 3 de meio campo. Que daí tu pode botar marcador ou o cara que sai pro jogo. Tu jogou com muita gente boa, né? Não, botar o Tinga porque é paizão, né? Dá moral pro Negão. Tinga. Não, o Negão jogava pro caramba. Ele jogou demais, cara. Isso, eu digo pra ele que ele jogou mais que o Beckham. Eu digo, o Beckham era bem mais bonito que tu, mas ele jogou muita bola. Ele jogou muita bola. Se você perguntar pra ele, falar, não, cara, eu sou mais bonito. Porque quem define a beleza? Eu sou exótico, pô. Ele fala, O Beckham era mais bonito que ele. Mas ele jogou muita bola, né? Se o Beckham colocar dread, pô, colocar porque cabeça raspada. Ele tinha... No E estilo tu vê, aí. a gente vê o Paulinho se criar na Restinga sendo atacante. Tanto que ele começa no Grêmio em 97 sendo atacante. E aí depois, acho que é na volta do Japão para o Botafogo lá, que ele passa meio que um trabalho, que ali ele é transformado num defensor. Porque, pô, ele tinha muita qualidade e capacidade física, né? Muita, enxergar jogo. Né? Muita. Cara, corria o campo todo, sempre na linear ali, fazendo o time jogar, cara, surreal. Peguei ele no Cruzeiro ali 4 anos, que isso, cara. Que técnica, que dinâmica que ele dava. E você já tinha 37. Eu perguntava pra ele, por que tu não chuta mais a gol de fora da área? Ele disse, eu não consigo. Aí eu vou fazer o que eu tenho capacidade. Isso também é inteligência, né? Inteligência, pô, as limitações. É uma virtude do ser humano, né? Virtude. Eu não sou bom nisso, mas então vou aprimorar. Vou aperfeiçoar isso aqui, né? Mas você vê que a maioria dos gols dele tá meio que lá na área, lá sofrendo pênalti contra o Corinthians. O gol que ele faz... Não foi pênalti, né? Eu, outro dia, inclusive, entrevistei o Nilmar. O Nilmar, depois eu vou te mandar. Até mandei o vídeo na hora pra eles. Nilmar, foi, porque o Nilmar tava no Corinthians, né? Não, isso é brincadeira. Tá, então cara, vamos lá. O Paulinho... Nilmar também era difícil marcar, cara. Que cara rápido. Que ele é muito rápido. Meu Deus. Né? Quando você pensava que você ia chegar na bola, ele dava um tapinha assim. Passada larga. O cara é bom pra caramba. Tá, Paulinho... Tamo no Sul, vamos dar moral pro Santo Goiano, né? Cada enxadada de uma minhoca. Marcou aqui com a camisa do Grêmio também. Cara firme, né? Tá, Goiano. Adilson, alemão. Vamos dar moral pro alemão, porque o alemão é fera. Adilson alemão. Adilson alemão, que o Adilson ouvia de Lucas, bronca do Lucas Celso Leiva Roth, também. né? O Leiva jogou muita bola também. Pô, o Leiva fez uma carreira na Europa incrível. Surreal. Jogou com a gente semana passada. Há 2 semanas teve o evento do Paleta Atlântida, que é um churrasco de 3 quilômetros que tem aqui na Praia de Atlântida, né? E aí teve o time os Legends, da KTO. E aí tinha Lucas Leiva, Bolívar, Edilson, Dinho, Tinga, enfim, tinha muita gente. E aí eu tava que eu sou 9, né? É mesmo? Eu sou 9. A dupla de ataque era eu e o Santos Sotilho. Santos Sotilho. Só parede. E aí a gente tava dizendo isso pra alguns deles ali, cara. Principalmente pro Nilmar, ele não muda, cara. É a mesma capacidade de correr na areia em qualquer lugar. Né? Mas vamos lá. Tá, aí nós paramos então. Tá, mas o teu trio de meia tem o Paulinho, o Goiano... O Lucas Leiva e o Adilson, né? Eles são muito parecidos. Mas coloca o Adilson. Vai colocar o Adilson. Tá, e aí o teu trio final dos atacantes? Cara, trio final dos atacantes. Dagoberto, craque... Everton Ribeiro. Acho que tu pega o último grande momento dele, né?
Que é lá pelo Cruzeiro, Isso, né? pelo Cruzeiro. Que ele Isso era mesmo. muito rápido. Pô, ele Muito começa quase indo rápido, pro Milan, né? técnico. Na época do Atlético Paranaense. Cara, surreal. A técnica, o talento dele, a qualidade. Isso no treino, assim, dá pra você ver, assim, surreal, assim. O cara ganhou 5 campeonatos brasileiros também, sensacional. Aí depois Everton Ribeiro, Goulart. Tu pega ele também no filé, não é? Uhum. E o Ricardo Goulart também. Ricardo O Ricardo Goulart tava explodindo ali. Chutava da bandeirinha, era gol, pô. Ele tava com a estrela, assim, e é muito bom jogador. É que tu pega ali esses anos do Cruzeiro lá, que vocês ganham 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Sem contar os mineiros, né? Uhum. Mas só de campeonato nacional. Pô, o time era muito bom, cara. E a Muito cada bom. ano chegava alguém para agregar mais, né? Porque se tu pegar as escalações de um ano para o outro, elas mudam bastante. Uhum. Mas tu tem muito jogador de qualidade chegando ali. Tem uma base, né? Mantém uma uma base, espinha dorsal e aí vai incrementando, vai revitalizando, respirando o elenco. Só cara bom, pô. Aí Tanto tinha o que- William Bigode. O William Aí Bigode, depois, a gurizinho, gente né? tinha 3 times prontos pra jogar nesse 13 e 14, assim. Saiu o Dagoberto, entrava o William Bigode. Saiu o William Bigode, entrava o Luca. Ô, Léo, tu toca no nome do William Bigode, a gente sabe que recentemente teve toda aquela polêmica, né? Aquela celeuma do William Bigode, que pegou o Mike, lateral direito do Palmeiras, pegou o Scarpa, que agora tá no Galo, e eles fizeram alguns investimentos, não deu certo. Agora o Dudu também vazou uma informação, né? O Dudu, jogador do Palmeiras, teria perdido algo em torno de 18 milhões de reais, a gente tá falando de muito dinheiro. Como é que funciona isso na cabeça do jogador que tá começando, tá? Porque o futebol, ele cria algumas lendas, assim. Primeiro, todo mundo que tá no clube grande virou profissional já tá milionário da noite pro dia. A gente sabe que nem sempre é assim. Mas como é que faz pra ter esse filtro? Porque daqui a pouco vão chegar novos amigos que tu pode... Eu e o Paulinho, a gente fala muito sobre isso, mas é que, na verdade, tipo, os amigos do Paulinho, ele já conhecia desde pequeno, ele não teve novos amigos. Ele começou a ter acesso a outras camadas da sociedade. Como é que funciona na cabeça do jogador para que ele possa se proteger disso, de entender que nem todo mundo que vai chegar está oferecendo algo que seja bom para ele, mas ao mesmo tempo tu não afastar pessoas que podem ser do bem e que tu pode te blindar por causa de uma ou outra história que aconteceu com algum colega. Como é que faz esse filtro na prática? Cara, eu vejo de uma maneira assim... Primeiro é a vivência, né? Assim, você viver isso. Você consegue ter o feeling. Se você não relaciona, você acaba não sabendo se proteger. A mesma coisa quando você vai no centro da cidade e caminha no centro da cidade, você começa a se precaver. Pô, aqui é um lugar perigoso, minha mochila já vai andar para frente, eu já tomo algumas iniciativas quando eu vou lá no centro. Um exemplo, né? Eu vou na comunidade, eu vou a algum lugar perigoso. Dependendo da região que tu tá ali daqui a pouco no centro, sabe que é uma região já de... Você não vai botar a carteira no bolso de trás, você já vai tomar cuidado. Isso vivendo, isso indo lá. Não só porque alguém falou. Porque é a mesma coisa no futebol. Eu sempre procurei me relacionar também com os jogadores mais velhos. Tanto que eu tinha 10 anos mais velhos do que eu, procurei relacionar com ele. Tanto com o William, quanto o Pereira, quanto entre outros. Para me dar os conselhos, para mim poder, de alguma maneira, encurtar o caminho, né? E já naquela época, já ouvia muito, principalmente o Tinga pegou essa época também, já ouvia falar sobre o boi gordo, o avestruz. Claro. E hoje se modernizou, hoje é Bitcoin, né? Hoje é tu outra em cabeça moeda. de gado, né? Te oferecendo ganhos absurdos. Ganhos absurdos, promessas. E muitos jogadores caíram. Muita Isso gente. só vem se repetindo por causa da ambição e do olho gordo, né? E também da falta de informação, que às vezes a gente fica estimulado por grandes resultados, 7%, 10% de rentabilidade. Pô, aí você fica... Cara, fulano tá ganhando, ciclano tá ganhando. E aí você fica ali... E aí eu, como um grande zagueiro, né? Sempre gostei de jogar na defensiva. Ganhar um jogo de 1-0 para mim tava legal, mas o importante era ganhar. Então isso também é uma prática minha nos investimentos também. Né? Um cara super mais pé no chão, mais tranquilo, não empolgava muito com essas questões. E aí eu pude também aprender um pouquinho, buscar conhecimento, auxiliar com pessoas sérias também, mais velhas, me privando de cair nessas ciladas, assim. E você citou a questão do William Bigode, cara, um cara super do bem, um cara super bacana, um cara super na paz, assim. Acabou também, eu, do meu ponto de vista, também ludibriado, assim, enganado pelas ofertas e pelas coisas que dariam de retorno, assim. Eu vejo dessa forma, um cara super bacana, que todo mundo tá sujeito, igual você falou. Entre esses, teve vários outros, assim, que você
cada semana, cada mês, a cada ano vem aparecendo histórias novas. O que não deve ser assim. fácil tu aprender a dizer não também. Porque daqui a pouco tem um momento que tu vai ter que dizer mais não do que qualquer outra coisa, né? Até para que não envolva diretamente na tua concentração, no teu foco de trabalho ali. Sim, e nessa caminhada eu me precavi de andar com pessoas que tinham conhecimento do mercado financeiro. Tanto que hoje eu sou sócio de uma empresa que também presta esse serviço para alguns atletas, né? Mais de 100 atletas no Brasil, para poder cuidar e ter o controle, né? Eram pessoas super do bem. Foi até o Tinga que me apresentou na época, quando a gente estava lá em 2013. E aí passaram a ter esse controle, assim, né? E mesmo assim eu passei também a me envolver com essa educação financeira para que eu não pudesse me ludibriar ou que alguém tomasse alguma atitude sem que eu soubesse, assim, estaria envolvido. Como eu te falei, é só vivenciando mesmo, é só apreciando. Por quê? Porque se você calcular 5 anos atrás, a taxa Selic era 2%. E às vezes você teria que fazer investimentos um pouco mais arrojados para poder ter um ganho, um lucro, né? Principalmente nessa questão financeira. Hoje a taxa Selic, ano passado, era 13,75, agora já está baixando para 11,25 e já vem baixando. Então você tem que ter também a maneira de como lidar, a maneira de criar a sua carteira de investimento para que fazer o seu dinheiro trabalhar para você e, entre outras coisas, ter uma sabedoria, ter uma inteligência financeira no meio da caminhada. Porque, igual eu falei, chega um certo momento, se você tem uma atitude errada, eu sei o quanto que valeu os meus carrinhos que eu dei, quanto as minhas vaias que eu tomei, as chuvas que eu peguei, os barros que eu peguei. Então, isso eu dou valor a isso, assim, né? Com muito suor, e tanto que o Tinga me zoa, né? Ele postou esses vídeos, ele foi no meu aniversário, ele postou um vídeo assim que eu amo as palavras, né? Cashback, desconto, milhas, promoção. Ele disse isso. Que tu é o rei do cupom. Rei do cupom, e eu gostava. Do voucher. Independente, cara, eu sempre gostei. Mas tem isso mesmo de tu ir lá no restaurante e usar o cupom de desconto? Cara, tipo, se você tem a oportunidade de ir no restaurante pagar 50%, por que você vai pagar 100%? Mas isso é inteligência financeira. Por quê? Porque você vai num posto de gasolina, por que não pegar 5% de cashback? 5% no posto, 5% no restaurante, 5%. Ali, né? Cara, é 10 aqui, é 20 ali, é 5 ali, é 10 semanas. Tá, mas tu te programa nisso, assim, pô, tipo, vai jantar, sei lá, tu tá casado hoje? Casado. Então, pô, casado, vai jantar lá com a tua mulher, ou uma comemoração com família e tal. Tu te programa, tipo, vou em tal restaurante, cara, tem um voucher deles aqui que tem um desconto no dia tal, é melhor da gente ir. Tem isso? Ela já é doutrinada já, pô, ela já tá no clima, já tá no caminho. Ela já abre já os aplicativos já também, já falei, qual que tem aí? Mas são, né, eu não vou fazer propaganda aqui dos aplicativos, também porque eu não tô ganhando nada com isso, também dos aplicativos, não vou fazer propaganda. Mas existe sim aplicativos com cashback, com desconto. Cara, Coco Bambu, Outback, outros restaurantes assim, principalmente lá em Belo Horizonte. Aqui em Porto Alegre tem também. Tudo tem um descontinho. Tudo tem um desconto. Pô, 50% de desconto, dá 200 não, reais. Não, 50% é diferente. 200, 300 reais na conta ali. Mas chega a dar 50%? Dá 50%. Pô, é muita coisa, cara. Você pede um prato, o outro prato é de graça. É o mesmo. E aí, um exemplo, né? Foi a galera num restaurante conhecido lá em BH, que é o Chapuri e tal. Aí a conta deu lá 600 reais e tal. Aí os caras tudo tirando a carteira. Eu tirei meu cartãozinho de desconto que eu paguei com o meu desconto que eu tinha no restaurante. Aí os caras tudo dando 100. E eu falei, não, toma aqui meu desconto aqui do aplicativo, que eu tinha crédito. Pô, deu 100 reais, pô, de desconto. Em vez de pagar, eu paguei com o meu desconto. Pô. Tá, mas aí tu usa pra tudo, não só pra restaurante. Não, tem vai comprar roupa, tem posto, tem tudo, tem roupa, tem milhas, você acumula milhas, você compra uma geladeira, uma televisão, você ganha uma passagem aérea, tudo na estratégia, na sabedoria, pô, na inteligência das Sabe que eu tô rindo, mas, descontos, por exemplo, dinheiro é muito difícil de ganhar. Tá doido. De gastar é muito fácil, né? Imagina tu chegar ali, o que tu lembra, assim, tu vem de uma família humilde, né? Contou aqui a história, ter que sair com 12 anos e tal para tentar a vida. O que tu lembra, assim, que tenha te dado satisfação, assim, de uma primeira grana que tenha entrado, que tu tenha te programado, pô, cara, consegui fazer isso aqui. O que dava na tua cabeça, assim, porque muda, né? Eu lembro de conversar isso com o Undershow, quando ele começou no Grêmio. Pô, ele ganhava, tipo, 850 reais e em 2 semanas ele tava ganhando 40 mil reais. Tu imagina na vida de um adulto, tu imagina num cara ali que era ainda menor de idade. Adolescente. O que tu te lembra disso, da primeira vez que tu viu, assim, que tinha uma grana considerável que tinha entrado na tua conta, no teu salário, enfim? E o que te deu satisfação, assim, de conseguir
fazer a primeira compra assim, cara, pô, consegui fazer isso aqui, daqui pra frente eu vou dar um jeito de que seja daqui pra mais? Cara, assim, sempre os salários, assim, que vão aumentando, isso traz uma gratificação muito legal, assim, uma valorização. Mas o que foi marcante pra mim mesmo, que foi é o sonho de todo jogador, né? Quando sai de sua casa, quero dar uma vida melhor, quero dar uma casa pra minha mãe, quero dar, né, uma situação melhor. E dar uma casa pra minha mãe, isso foi uma satisfação, um ápice, assim, né? Lógico que a gente sabe que não tem essa certa obrigação, mas era um desejo meu, um carinho meu, uma gratidão minha e um sonho. Eu falei, pô, é uma casa melhor pra minha mãe e isso pra mim foi um ápice, assim, onde eu falei, caramba, agora o negócio foi cumprido, o propósito tá aí, vamos que vamos, e eu sei que tem mais. É igual você falou, assim, às vezes o jogador, ele tem 16, 17 anos, adolescente ainda, lida com essa evolução muito grande financeira, você fala, nenhum médico, nenhum advogado, talvez, não tem esse equilíbrio, não consegue Não ter tem esse como, né? equilíbrio. É difícil, cara, lidar com essas situações, É assim. porque tu pode, claro, não era o teu perfil, né? Mas tu pode ser o cara, tu não era o cara ostentação, né? Porque às vezes tem um Não. cara que diz, pô, eu quero mostrar que eu sou jogador, que eu sou Uhum, goleiro e tal. Porque é muito mais exemplo te levando pra isso do que qualquer outra coisa, né? Porque futebol uhum, tem essa magia, né? uhum, Poxa, tu faz um gol em Grenal, imagina que o primeiro restaurante que tu foi jantar, almoçar no uhum, outro dia, uhum, poxa, tu já era ali o cara conhecido, já muda a tua vida naturalmente. uhum, Tu conseguir controlar o ego, né? aham, Pô, tu tá ali, tu tá jogando no Grêmio, tu fez gol em Grenal, cara, mudou minha vida daqui pra frente. Não deve ser uhum. um processo tão Não, simples quanto às vezes a não, gente fala, né? não. É porque envolveu muita coisa, assim, até amigos que eram amigos, que passaram a ver a gente de forma diferente por estar na televisão, Uhum. começaram a tratar a gente diferente, assim. Pessoas próximas, famílias e primo e tal. Cara, você é famoso e tal. Sabe, eles também não sabem lidar com isso. É difícil, assim, você acaba mudando muito a vida, assim, nesse sentido. Eu, graças a Deus, lógico, eu tive um momento, assim, que a gente chama da época do pavão, que você quer se aparecer e tal. Pô, sou o cara, chega na minha Ah, porque é cidade e tal. natural, né? Natural. É o ego, né? Graças a Deus ela também durou pouco tempo também, e de trazer, calma, não empolga não. Tive esses caras, esses mentores, assim, um pouco mais responsáveis, cara, não, isso é só um momento, não empolga não, isso vai passar, mas fica tranquilo e tal, não faz loucura, assim, assado. E aí eu sempre fui um cara mais pé no chão, assim, muito mais tranquilo. Que pra mim foi, pô, é muito difícil, cara. Às vezes amigos que você acha que é amigos e não é, vem outros amigos com interesses, cara, Sim, é aumenta, né, o diferente. ciclo de interesse em cima de ti ali, Uhum. né? Aí Por você isso que tem eu te que. perguntei antes, como é que bate na cabeça do cara entender que é um processo natural e que daqui a pouco tu não pode afastar algumas pessoas, que tu também vai estar afastando pessoas que querem o teu bem, que se Uhum. aproximaram porque gostam de ti. Eu envolvi, dei errado, fiz algumas coisas que envolvi com pessoas erradas. Uhum. Aconteceu, e igual eu te falei, é vivendo pra saber. O teu feeling, pô, esse cara aqui já. Não, esse cara aqui tá só pra aproveitar. Não, esse cara aqui é do bem, o cara tem um coração bom e tal. E você vai entendendo. Difícil, né? Quem vê cara não vê coração, já dizia o ditado popular, né? Mas que você vai conhecendo, vai caminhando junto, não cai em qualquer lorota, não cai em qualquer conversa. É uma caminhada que vai te dizendo. Porque na época de Grêmio, cara, é engraçado. A gente tem um coração muito assim de abençoar, de poder entregar e tal, de ajudar. E aí no Grêmio tinha uma máfia muito grande, assim, uma máfia, assim. E aí chegava um cara, sempre com um filho, com a cabeça raspada, na porta pedindo dinheiro pros jogadores. Direto. Ah, porque meu filho tá em negócio terminal de câncer, assim, assim, assado, ajuda, me dá um dinheiro e tal. Ele precisa, fala aqui com o médico. Aí pegava o telefone, falava com o médico e tal. Os caras já era profissional, já, praticamente. Aí você falava com tudo, eles te envolvia na trama e o cara ia lá ajudava. O outro ia lá ajudava. O outro ia lá ajudava. E ajudava, o cara pegava um grande montante e saía fora. O cara não tinha câncer, tinha leucemia, tinha nada. E aí só que você é envolvido naquilo. É muito difícil, cara. É muito difícil, assim. E muitas pessoas erraram, né? Ajudaram e tal. E ele pegou o dinheiro e saiu fora. E aí num outro momento chega uma pessoa que realmente está passando por aquilo e talvez tu endureça porque tu já não sabe mais se é verdade ou não, né? Uhum. Aí você poderia ajudar, poderia fazer, mas você fala, cara, será? Será que, né? Por isso que eu sempre escolhi ir no local. Ah, é um projeto social, vamos lá no local, vamos vivenciar, vamos lá conhecer os meninos. Porque eu te falei, é aquela questão de ir pro centro, vivenciar, sentir, né? Esse filho, porque ninguém ensina, é difícil. Você ouve histórias, mas é só sentindo, envolvendo, relacionando que você consegue
detectar esses problemas assim, né? Léo, a gente ficaria horas e horas aqui. Eu sei que teu dia foi agitado. A gente tá gravando esse material aqui num dia que tu chegou de manhã e aí tu tinha compromisso de manhã, depois tu tinha compromisso de tarde, depois tu tinha compromisso no início da noite. E aí eu aproveitei um horário que sobrou, porque eu sei que em seguida tu já volta também lá para Minas Gerais. Cara, obrigado, prazerzaço estar conversando assim contigo, de saber, aquele dia até que a gente se reencontrou lá no livro lá do Tinga. Foi muito legal, assim, de lembrar que tu lembrava, sabe? Porque a vida é maluca, né? A gente vivencia muitas coisas nesse período de tempo que tu saiu daqui. E cara, o melhor é que tu continuou com a mesma essência de sempre. Pra mim, eu tô vendo aqui o mesmo menino que eu fui buscar lá naquele condomínio, ali no Menino Deus, que a gente não sabia dali pra frente o que poderia acontecer. Todo mundo falava muito bem, a gente via treinar, sabe? Pô, é um zagueiro diferente, mas a gente não sabia o que ia acontecer. E, cara, hoje a gente olha aí, eu imagino que acho que o teu grande legado, o meu pai tinha uma frase, meu pai, um cara que não fez nem o 2º grau, mas que tinha muita sabedoria. E ele dizia que essa frase com certeza não era do meu pai, mas ele usou de alguém, eu nunca procurei saber de quem é essa frase. Ele dizia assim, ó, que o grande legado do homem não é o dinheiro que ele ganha ao longo da vida, porque isso vai ser consequência do trabalho, mas a quantidade de pessoas que ele consegue impactar. Então, acho que eu e o Paulinho, a gente fala muito disso. Acho que o legado é esse, sabe? A maneira que tu lembra de situações que foram o que fizeram tu trilhar esse caminho. Então, pô, prazer demais te ter aqui. Obrigado por estar participando aqui juntamente comigo. Você me fez lembrar de uma história, né, que ocasionou, assim, que eu pudesse, além dessa do caminhão, eu iria, toda vez que eu ia para no Toca 2, mesmo bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, eu passava por aquela rua que eu tinha caído do caminhão. E toda vez eu lembrava de onde eu saí, de onde Deus me tirou. Velho, não, sabe essa fama, essa empolgação aí, calma, é só uma ilusão, mas eu sei de onde você saiu. Né? Deus falava para mim assim, cara, olha de onde eu te tirei, né? Continua com essa essência, guarda seu coração. E aí teve um dia a gente jogando um jogo amistoso do Marcelo Groy, em Campo Bom. Aí, saindo desse jogo festivo, eu me deparei com um pai, assim. Um pai que, todo alegre, assim, veio me abraçar. Léo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E, cara, você não tem noção, muito obrigado. Assim, emocionado, assim. Eu falei, cara, pô, de nada, tamo junto e tal. Pô, de nada. Eu era novo ainda, tinha 18, 19 anos. E aí, não, Léo, você não entendeu, cara. Muito obrigado mesmo, porque toda vez que minha filha te via jogar, ela estava numa maca de hospital, ela te via jogar, ela abria um sorriso, e toda vez que era você jogando, ela se alegrava, e era o momento que ela tinha de maior alegria. Falei, cara, que legal, pô, cadê ela? Deixa eu dar um abraço nela e tal. Falei, Léo, ela faleceu, cara, ela estava num câncer terminal, e aí ela faleceu e... Cara, mas eu vim aqui te agradecer porque você era um momento de alegria para ela. Eu tinha 18, 19 anos. E isso me impactou de uma maneira que eu não conseguia nem o que falar para esse pai, não sabia nem o que falar para esse pai. E aí eu comecei a ter uma responsabilidade em relação à minha conduta, para onde eu caminhava, para onde eu ia, para as pessoas que passavam no meu caminho, de poder influenciar, de poder impactar, de poder ser diferente, né? Porque às vezes o jogador é tido como carro, fama, mulher, dinheiro, balada, né, e de trilhar uma caminhada um pouco diferente assim nesse sentido para que pudesse agregar. Eu sei que não é só 90 minutos, não é somente um jogo de futebol. Todo mundo ganha, todo mundo perde, todo mundo empata, todo mundo faz gol, todo mundo vai bem, vai mal, né? Mas o diferencial é isso, é impactar, influenciar, ser uma referência, ajudar as pessoas e trilhar essa caminhada. Aquela menina, naquele momento, me fez, cara, ter uma responsabilidade no meio da caminhada, de trilhar uma caminhada com um propósito, assim, né? A gente vai ganhar, a gente vai levantar título, vai levantar, mas o que vai ser de maior valor mesmo, aquele impacto, aquela pessoa que a gente respeitou, que cumprimentou. Lógico que a gente tem falhas, tem erros, mas que, cara, um abraço, um incentivo, uma palavra positiva, que pessoas veem a gente de uma certa maneira. Às vezes o jogador corta o cabelo, os meninos também querem cortar, mas, cara, pode ser uma referência positiva, jogar os meninos para cima, hein? É possível, sonha mesmo, vai em frente, monte o seu negócio, seja independente, né? Monte sua empresa, né? Arrisca mesmo, porque vale a pena, cara. No final, o preço, né? O valor disso é muito grande, vale a pena. Deus vai abençoar. Que Deus abençoe também o seu novo empreendimento, você sozinho, Amém, você indo nessa caminhada. Né? Eu sei que não é fácil, mas, cara, sonha mesmo, vai adiante.
Às vezes os nãos, as portas na cara, os problemas vão acontecer, mas que você tenha resiliência, que você tenha fé, que você tenha vontade de vencer mesmo, né? A gente trilhou uma caminhada no meio do futebol que não é fácil, mas a gente conseguiu, tinha muitas outras pessoas melhores, mas isso, né? A gente está aqui para poder compartilhar isso, poder agregar, poder conversar com as pessoas, entusiasmar, influenciar, isso que a gente procura fazer, por onde quer que a gente caminhe, jogando ou não jogando, estando em casa ou não estando em casa, estando na internet, qualquer lugar, a gente tem essa responsabilidade de poder agregar, assim, influenciar, impactar pessoas, assim, e a gente está na mesma escola do Tinga aí, que é um cara fenomenal, que também tem feito isso, e a gente está nesse time. Valeu, Léo. Sem palavras, muito obrigado. Léo, o rei do cupom, né? O Tinga já tinha... O rei do desconto. Já sabe, se tiver café, janta, almoço, te prepara que o Léo vai estar sempre buscando. Mas acabou abrindo o olho, pô, 50% de desconto em alguns casos. Olha, se eu abrir aqui, eu vou citar os restaurantes que tá com desconto aqui. Isso aí, pô, o garçom já sabe, né? Pô, vai até rolar uma gorjeta, mas o desconto vai estar por conta do cara do céu. Faz parte, pô, vale a pena, vale a pena. Vale a pena demais. Léo, muito obrigado mais uma vez aí, a gente vai ficando por aqui com mais um Bagé FC, Bagé Futebol e Corneta. Ficou marcado assim, né? Acabei de ler na abertura todo o sobrenome dele, mas ele é conhecido como o zagueiro Léo. O Léo que começou pelo Grêmio, que passou pelo Palmeiras, que foi pro Cruzeiro, que encerrou na Chapecoense, mas que sempre foi um exemplo de conduta, de retidão, e que jogou muita bola também. Tu tem os troféus em casa? Tu faz aquelas réplicas para guardar, assim? Dá pra fazer uma coleção boa, né? Medalhas, eu leiloei algumas, também ajudei. E tamo lá. Tá gravado, as camisas. Boa. Tá tudo marcado, assim. A história é marcante, né? Então a gente guarda. Vale muito. Bagé FC fica por aqui, sempre para KTO, vai em kto.com, faz o teu registro, usa o cupom Bagé, tu ganha na hora já 20% de, já que o Léo gosta de cupom, usa na KTO, cupom Bagé, 20% de bonificação do teu primeiro depósito e marca spam, porque para nós o pão é sagrado. Eu volto na próxima semana com mais um entrevistado aqui no Bagé FC. Até lá, beijo em todo mundo aí.